Olá, seja muito bem-vindo a esse módulo de introdução do primeiro passo, onde você vai conhecer, né, eu vou apresentar para você hoje o conceito do primeiro passo, né, o que diz o primeiro passo, o enunciado do primeiro passo. Nesse módulo, você também vai entender para quem é o primeiro passo, né? Entender quem ele quer atingir, né? Quais são as características do adicto, né? Do dependente químico, né? Através do primeiro passo, nós vamos identificar essas características. E você vai aprender também qual é a função do primeiro passo no tratamento, né? Então, sejam muito bem-vindos a esse módulo e vamos adiante. Então, temos aqui o conceito do primeiro passo, né? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Lembrando que esse enunciado é o enunciado do primeiro passo de Narcóticos Anônimos. Percebo esse enunciado como um enunciado que abrange, né, qualquer tipo de adicção, né, ou alcoolismo, ou problema relacionado a outro tipo de substâncias. Então, o que é interessante para a gente refletir, começar a refletir? São duas palavras, né, principais que a gente precisa começar a pensar, que são fundamentais aqui no processo do primeiro passo. Admitimos e impotência, né? Eh, eu separei aqui uma parte, né, do primeiro passo. Eu costumo dividir ele em duas partes, quando a gente está num processo de trabalhar ele de forma psicoeducativa, né, para os pacientes. Mas aqui agora eu estou dividindo pegando essa primeira parte, e estou dividindo, focando especialmente nessas duas palavras, né, que vai fazer a gente entender o que acontece, né, com essas pessoas. Então, as duas palavras admitimos e impotentes. São as palavras-chave agora para a gente começar a refletir. E aí, né, eu quero convidar você a fazer uma reflexão, né, essa reflexão pode ajudar para que você entenda, né, o que acontece quando um paciente entra em contato com o tratamento, né, o primeiro passo já mostra para a gente, né, ele vem trazer para a gente quais são ah, os comportamentos iniciais da pessoa que está iniciando ali um processo de tratamento. Então, para isso, né, eu trouxe uma pergunta que é: você já insistiu em alguma relação que estava te fazendo mal, mas que você acreditava estar sob controle? Eu convido você a refletir, né, fazer aí uma busca nas suas relações, na sua vida, se você já passou por uma situação dessa, se você se recorda de ter vivido uma situação dessa, ou se você conhece alguém, né? Porque geralmente, mesmo que a gente não tenha vivido, alguém ao nosso redor, a gente conhece que já passou por uma situação dessa. E em cima disso, né, eu tenho mais uma pergunta a fazer, né? Aqui no caso são duas perguntas, ou mais perguntas. O que fez você, diante daquela situação anterior, mudar de atitude, né? Ou como foi para você sair dessa situação, né? Ou você conseguiu sair dessa situação, né? Então cabe aqui essa pergunta, né, para que a gente, né, que você, né, possa, fazer esse exercício, de como é lidar, né, com a, admissão e a impotência. Por que admitir a impotência é tão desafiador, né? Por que é tão difícil, né, admitir essa impotência? Eu trouxe aqui uma pergunta, né, que exemplifica uma outra dinâmica de admissão da impotência, né? E já ajuda a gente a refletir sobre as possíveis dificuldades que uma pessoa que está no processo de início do tratamento possa passar, né? Geralmente passam, né? A maioria das vezes passam por esse processo. Imagina alguém que fica preso em um relacionamento tóxico, sabendo que faz mal, mas não consegue se imaginar vivendo sem aquela pessoa. Essa pergunta, né, tem diretamente uma relação, né, na verdade aqui é uma afirmação, não é uma pergunta, né, tem uma relação lá com aquela primeira pergunta, né, se você já passou por uma situação de um relacionamento,
que te fazia mal, você não percebia, né, mas que há algum tempo você percebeu isso, né. E aqui, né, eu trago de novo essa reflexão, né. Se você não vivenciou, se você conhece alguém, né, ou então imagine como seria essa situação, né, ou imagine, você já ouviu falar, provavelmente a gente, está sempre ouvindo falar sobre questões de relacionamento abusivo, né, a gente sempre vê aí nos noticiários, e uma coisa que sempre traz um questionamento, né, que geralmente as pessoas ficam presas ali na situação com uma série de questões que deixa ela presa e que dificulta que ela se desvencilhe, né, desse tipo de relação. Então essa é um questionamento importante para a gente começar a iniciar, e entender, né, esse primeiro passo, né, de uma forma, mais empática. Por que que isso acontece, né? Por que que, mesmo diante de algo que te faz mal, né, que, te traz, dores, né, te traz, pensamentos, negativos, comportamentos negativos, destrutivos, né, porque mesmo diante disso, né, a pessoa não consegue se desvencilhar, tem dificuldade para se desvencilhar, sair dessa situação. Na próxima aula, nós vamos ver justamente essa situação, né? Por que é difícil, né? Por que a pessoa, diante de uma situação de dano para sua própria vida, tem dificuldade de abandonar essa relação. Até a próxima aula. Se esse conteúdo fez sentido para você, imagina ter acesso a todas as aulas, materiais práticos e exercícios exclusivos. Isso está no curso Método Primeiro Passo 360. Clique no link da descrição e faça sua inscrição. Na aula passada, nós falamos, refletimos, né, sobre a dificuldade que é, a impotência, né, lidar com a impotência, admitir a impotência diante de algo, que mesmo que prejudica ali a vida da pessoa, né, ela tem muita dificuldade de admitir que aquilo traz um prejuízo, né, identificar, de perceber isso, e também dificuldade de, mudar, né, abandonar esse estilo de vida, né. E nesse modo, nós vamos entender o porquê é tão difícil, né? O que que acontece que leva o indivíduo a passar por esse processo de forma com tanta dificuldade, né? E nós vamos entender também a função, né, do primeiro passo, né? Como um primeiro passo ajuda, né, nesse processo de quebrar essas dificuldades que o indivíduo passa, nesse processo de admissão e aceitação da impotência. Bom, como já havíamos falado, né, por que acontece essa dificuldade, né? Por que que o indivíduo tem essa dificuldade? Vamos entender, como isso se dá na vida de um indivíduo. O uso de substâncias entra na vida de uma pessoa, né, do indivíduo, com alguma função, né. Ele pode ter ali, diversas, motivos ou fatores iniciais para a pessoa começar a fazer o uso de substância, né. Eu deixei uma imagem aqui, né, que ela pode retratar ali uma aceitação social, né, o indivíduo ele busca ali fazer parte de um grupo, né, e para fazer parte desse determinado grupo, ele precisa se igualar, né, ele precisa mostrar ali que ele pertence, né? E geralmente, obviamente, estamos falando de um grupo que faz uso de substância. Aqui, sem um julgamento, né, de substâncias lícitas ou ilícitas. Outra coisa que pode acontecer é num ali o indivíduo ele tem um convívio, tem uma cultura na família, né, que está inserida, nesse caso a gente pode estar falando ali da substância lícita, né, que é mais aceita socialmente, que é o álcool, né, não existe nenhum tipo de julgamento moral, né, e então é uma substância de fácil aceitação, então é muito comum que o indivíduo, ele conviva, né, ele aprenda, né, ele comece a conviver de uma forma que o uso dessa substância é uma coisa natural, né, então ali ele já está, lidando e aprendendo dessa forma, né. Outra coisa que pode acontecer, né, ali a substância, entrar como um objetivo também, para o indivíduo, lidar com situações que ele não tenha desenvolvido habilidade para lidar com elas, né. Situações de tristeza, né, geralmente isso está atrelado a, sentimentos, né, desconfortáveis, né, que a gente relaciona aí raiva, tristeza, frustração, né, e aí a substância entra, né, como uma forma ali de compensar
né, dele aprender a se regular, anestesiar essa sensação, e ali ele não tem outros recursos, ou não conseguiu desenvolver, ou não teve manejo ali para falar, e a substância entra como uma anestesia rápida, né, como uma coisa que resolve rapidamente, né, de forma, claro, fantasiosa, né, parece dar aquela sensação de alívio, né, mas que nós sabemos que futuramente isso, para uma pessoa que é portadora da doença, vai gerar um prejuízo maior na frente, né. É, então, nós falamos aqui, né, essa pessoa aprende, né, ela aprende a funcionar dessa maneira, né. Qual é a maneira? Ela aprende a funcionar, uma vez que ali ela desenvolveu ali aquela forma de entender, por exemplo, na família, que é normal o consumo de álcool, então não tem nenhum tipo de problema, né. Então ali já é uma porta de entrada. Vamos pegar aqui, né, eu peguei essa imagem, né, que eu lembrei de uma pessoa que eu conheci, é um paciente numa clínica que eu trabalhei, e ele tinha uma prótese, né, uma perna, assim como nessa imagem, e ele jogava futebol, né, era assim, era muito interessante, né, as pessoas que estavam lá, funcionários e outros pacientes, a maneira desenvolta que ele jogava bem, né, e corria no campo com uma prótese, né, e ali, pela história de vida dele, ele não nasceu sem essa parte da perna, então o que que precisou acontecer, né, ele precisou ali aprender, né, a ter um convívio, né, de fazer as coisas da sua vida com a prótese, né. Então a gente pode imaginar aqui, né, se essa pessoa perdesse, né, se ela ficasse sem a prótese, né. Falando do exemplo dessa pessoa, num campo de futebol, ele não ia ter a mesma habilidade, né, ele não ia ter a mesma desenvoltura, né, assim como diversas outras funções da rotina dele, né. A prótese ali entra como uma forma de adaptação, né, numa falta que existe, e ele aprende a funcionar dessa forma, né. Então se ele ficasse sem a prótese, né, ele ia encontrar muitas dificuldades nesse processo de adaptação. Eu quis trazer aqui também um exemplo, né, para a gente refletir, pegando essas 2 imagens, né, uma imagem de uma pessoa cadeirante, que representa ali um atleta paralímpico, né, e uma outra pessoa cadeirante que, digamos assim, teoricamente, uma pessoa que não é atleta, né, que não tem, esse estilo de vida, né, mais avançado, digamos assim, né. O que que diferencia uma pessoa da outra, né? O que que faz essa pessoa, né, o que que fez essa pessoa ter a mesma ter uma desenvoltura, né, por exemplo, aqui para jogar basquete numa cadeira de roda, provavelmente essa outra pessoa aqui, se entregar uma bola de basquete para ela, ela não vai ter o mesmo manejo dessa pessoa, né, que é uma atleta. O que que fez essa pessoa, né, ter essa desenvoltura, pra jogar, né? O treinamento. Né, treinamento, o esforço, né, a perseverança, a ajuda de pessoas, né, isso faz a diferença num processo de adaptação, né. Então a gente falando aqui da adicção, né, essa pessoa ela desenvolveu, né, de uma forma ali, inconsciente, né, não foi uma coisa pensada racionalmente, né, mas ela desenvolveu ali, uma maneira de viver habituada ao uso de substância, né, associada ao uso de substância. Então a gente pode imaginar, né, o investimento que existe quando uma pessoa tem, né, essa desenvolve a dependência, né, porque ela acaba ali de alguma forma ali investindo, né, no uso de substância, né, ela investe energia para estar com pessoas, para obter substância, né, para comprar, né, para promover ambientes que estejam relacionados ao uso de substância. Então tem um investimento ali, né, e esse investimento é de uma forma inconsciente, sempre em busca do prazer, né, e evitando o desprazer. Então, nessa aula, né, você entendeu o porquê é tão difícil, né, para a pessoa, admitir a impotência, né, admitir que ela, perdeu o controle sobre o uso de substância, né, porque existe ali um processo de aprendizagem e de adaptação na vida desse indivíduo, né, e é um processo prolongado, né, não é um processo muito rápido, né. Então a pessoa quando ela vai se dar conta, ela já está envolvida, né, nesse processo, e que aí existe uma dificuldade de retirada.
né. Então é um investimento que existe na adaptação desse indivíduo, além de, um entendimento, né, junto com os hábitos, né, ele aprendeu ali a associar a vida dele com o uso de substância. Então tem todo esse contexto, né, que dificulta que o indivíduo admita a impotência diante da adicção. Na próxima aula, eu vou falar sobre, quais são as características do adicto, né. A partir dessa situação, né, que a gente falou aqui, né, desse aprendizado, né, o que que acontece, com esse indivíduo quando a gente ali tenta fazer, mostrar para ele o problema que existe, né. Quais são as estratégias, né, da doença que se manifestam, né, no comportamento e nas ações desse indivíduo. Um abraço e até a próxima aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre a função do primeiro passo, né? Qual é o objetivo do primeiro passo, né? O que que ele faz, né? O que que ele objetiva nesse processo de tratamento. Bom, como já falamos anteriormente na aula passada, né, que o indivíduo ele vem aí com uma grande negação, né, uma resistência de lidar com essa realidade, né, da impotência e da perda de controle. Então, uma das funções do primeiro passo é quebrar essa negação. Uma coisa importante aqui que eu queria deixar para vocês, né, que a gente deve ficar muito atento, que a gente deve quebrar a negação, não o indivíduo, né. Então é importante a gente considerar esse indivíduo e ficar bem atento, assim, no processo, né, daquilo que ele está suportando. Então, a gente precisa ter um cuidado ali para manejar a realidade, as circunstâncias da realidade da vida dele, mas percebendo ali o que que ele está suportando, né, o que que ele está conseguindo falar, né. É claro que a gente vai, né, precisa ser firme, precisa colocar a realidade, né, mas com esse cuidado, né. Então a quebra das resistências, não a quebra do indivíduo, né. Porque muitas vezes eu já vi muitas pessoas, atuarem de forma muito moralista, né, e incisiva demais, né, e aparentemente, parece que aquilo fez um efeito, né, mas aquilo ali teve muito mais um efeito de dar uma baixar a moral do indivíduo, do que fazer ele refletir sobre a realidade dele. É reconhecer a impotência, né. Então o primeiro passo tem essa função que, assim, é extremamente importante, né, é um abre alas, né, digamos assim, né, é abrir a porta, né, pra ajudar esse indivíduo ali a começar a entrar em contato, né, aqui está reconhecer a impotência, né, mas reconhecer também então ele vai ajudar esse indivíduo, não só a reconhecer a impotência, mas reconhecer a perda de controle, né, o que é a perda de controle da vida, né. Então o primeiro passo tem essa objetividade, né, tem essa função, né. E criar uma base, pra humildade e abertura, né. Então esse primeiro passo ajuda o indivíduo ali a começar a abrir, né, a mente dele para lidar com uma realidade que, lhe parece insuportável, né. Mas, ele começa ali a ajudar o indivíduo a trabalhar a humildade, porque ele vai precisar reconhecer, né, qual é a sua realidade, né, admitir humildemente, né, e abrir caminho para a evolução do tratamento, né, para as outras partes do tratamento e até dos passos, né, aqui a gente está falando do primeiro, mas são 12 passos, né. Organizar o caos interno, né. Vou dar um exemplo aqui para vocês, básico, né. Eu já vi muitas pessoas falando, né, que quando descobriram, né, que eram portadores de uma doença, se sentiram aliviados, porque elas achavam que elas eram, simplesmente pessoas marginalizadas, ou pessoas que não tinham caráter, ou que eram sem vergonha, né, porque é o que muitas pessoas acreditam da sociedade por desconhecer a doença e o tratamento, né. Então faz ali um julgamento dizendo que esse indivíduo não quer, mudar de vida, ele não quer parar de usar, sem considerar os aspectos da doença e do tratamento. Então, assim, quando você dá essa notícia para o indivíduo, né, que ele é portador de uma doença, né, é uma notícia ruim, porque é uma doença incurável, né, mas, de certa forma, traz um alívio, né, e já vi muita gente falando isso, né, eu achava que eu era um monstro, né, apesar dos comportamentos serem, um comportamento de monstro, mas eu estava agindo movido por uma doença, não por um problema de caráter, né. Então, começa, né, mesmo com notícias ruins, né, mas começa a organizar
ali esse indivíduo, né, começa a ajudar a organizar a vida dele, né, e por mais que no início seja difícil, ter uma sensação de conforto, né, mas de alguma forma tem uma compensação, né, que esse indivíduo começa ali a desfazer pensamentos, né, disfuncionais que o uso de substância leva, né, o indivíduo a ter sobre si, sobre as pessoas e sobre a vida. Facilitar o compromisso, né, com o processo de recuperação, né. Então, o primeiro passo vai, ter essa função de abertura, né, total, né, tem uma função extremamente importante, né. Esse primeiro passo ele deve ser bastante trabalhado, né, a gente, eh, precisa bater bastante nessa tecla, né, trabalhar todos os aspectos do primeiro passo de uma forma, assim, bem minuciosa, né, bem cuidadosa. A gente precisa repetir, né, os processos, reforçar as ideias, porque como a gente falou lá da ambivalência, né, existe ali um sistema, né, eh, desse indivíduo que vive, né, em busca de voltar para aquela forma de funcionar que é familiar, né. Tem uma questão até de adaptação do cérebro, né, envolvida nisso. Então, é realmente uma coisa que incide, né, necessita de muito investimento e trabalho da atenção do profissional. Então, a gente vai realmente repetir esse processo, né. Então, o quanto melhor trabalhado, né, investido nesse primeiro passo, né, vai facilitar para que esse indivíduo consiga ali, caminhar pelos outros, pelos próximos passos, né. Então, o primeiro passo tem essa função aí extremamente importante, né, de facilitar ali o compromisso do indivíduo com o restante do processo de recuperação, né. Então, nessa aula, a gente pode identificar qual é a função do primeiro passo, né? O que que ele faz na vida do indivíduo. E podemos perceber que é de extremamente importância em processo de tratamento e de recuperação, né? Já vou dizer aqui para vocês, quando a gente for nas próximas aulas, né, entrar em contato e ver na prática, né, o que que a gente está falando aqui que o primeiro passo faz, qual é a função dele, que a gente for ver na prática, né, os detalhes, a gente vai poder refletir de que mesmo pessoas que não conhecem os passos, mas que entram em recuperação, elas já praticam o primeiro passo, certo? Então, quando você consegue alinhar, né, essa prática intuitiva, digamos assim, né, instintiva de sobrevivência do primeiro passo, com uma prática teórica e de conhecimento desse indivíduo de uma forma direcionada, né, o processo fica muito mais adequado, né? Obrigado e até a próxima aula. Se esse conteúdo fez sentido para você, imagina ter acesso a todas as aulas, materiais práticos e exercícios exclusivos. Isso está no curso Método Primeiro Passo 360. Clique no link da descrição e faça sua inscrição.